Fala pessoal, meu nome é Victor Hugo, sou professor de Concept Art aqui da Escola Revolution. Hoje eu estou aqui no Minha Ajuda com o trabalho do Vitor Campos. E ele está aqui com uma dúvida sobre a iluminação desse projeto, ou como dar foco aqui para essa imagem, né? Que é de um quadrinho que ele está fazendo. Então a primeira coisa que você tem que realmente, que nem você falou, o foco, né, a hierarquia das informações. Você tem muita informação na sua composição que ela tem uma mesma quantidade de importância. Se você pensa em contraste com relação ao fundo e tudo, pelo que eu entendo, o foco seria a figura humana, né, a personagem que está aqui próxima do centro. Mas a gente tem pouca leitura da silhueta dela, né? A gente tem uma leitura bem forte dessa silhueta da parte interna do capacete dela, por causa dessa luz interna que tem no capacete. Mas você percebe que toda a silhueta da personagem aqui, ela não está muito em evidência. O que eu faria é deixar alguns equipamentos, que nem esse equipamento aqui da parte da frente da pintura, eu deixaria ele um pouco mais escuro, né? Então, deixaria um pouco mais escuro. Talvez só essas luzes que tem dos equipamentos, essas pequenas informações, a gente pode deixar para demonstrar realmente que tem essa quantidade de máquinas e informação ali dentro. Pode deixar, né, essas luzes um pouquinho, mas só que não tão iluminado assim, sabe? Da mesma maneira, ó, por exemplo, essas partes verdes aqui da estrutura, né, uma estrutura marinha que você fez como se fossem pedras e corais aqui atrás, você percebe que aqui, por exemplo, esse verde é muito saturado e muito claro, né, o que faz com que fique talvez, chame muita atenção para o fundo, mais do que, por exemplo, esse robô esse robô não, né, na verdade é um robô, né, que está virado ali para essa pedra que tá talvez minerando a pedra ou algo assim. Então, você chama muita atenção para esse quadrado dessa forma muito forte aqui atrás, muito saturada e muito clara, né? Talvez a melhor opção aqui fosse controlar um pouco esses valores para que as silhuetas que mais importam. Então, se eu fizer essa seleção básica aqui da personagem, ó, o corpo da personagem todo, a silhueta da armadura, porque você fez um design bem interessante da armadura, mas aqui você percebe que você não consegue demonstrar quase nada desse design, né? Porque ele ficou todo com um valor muito próximo ao valor do fundo, certo? Vou fazer aqui uma seleção por partes aqui. Não vai ficar uma seleção muito exata, né? Mas talvez se você trabalhou com layers nessa pintura, você vai ter mais facilidade para fazer essa mesma correção que eu estou fazendo, né? Daí você não precisa fazer essa seleção aqui. Tentar, quando a gente for fazer se for trabalhar com seleção, ou se for pintar alguma coisa que você está mexendo com uma camada só, é importante que você sempre preste muita atenção nessa silhueta. A silhueta você não pode perder, né? Que a tendência quando a gente está trabalhando com uma camada, às vezes você vai pintando e vai estragando aquela silhueta com o tempo, né? Você vai sem querer apaga um pedacinho da silhueta ou simplifica aquela silhueta, mas a silhueta é muito importante que ela esteja bem fiel ao design inicial, né? Aquele design que você realmente pensou para fazer, e não acabar pintando de um jeito e deixar ela acontecer por acaso, assim, né? Normalmente vai acabar dando errado se você não prestar atenção na silhueta de uma maneira consciente, assim, né? A silhueta é a leitura primária que a gente faz de qualquer informação, certo? Na pintura. Então aqui essas partes internas, né? Um problema também que tem que tomar cuidado é que essas água-vivas, né, que você colocou na pintura, elas, tudo bem, elas têm luz própria, né? Você fez meio que você fez como se elas tivessem uma luz própria, assim, só que elas também acabam atrapalhando nessa ideia do contraste e foco que você tinha mencionado, né? Então, você vai ter que controlar elas e ser bem proposital com relação a quais vão brilhar mais, quais vão brilhar menos e aonde que vai estar cada uma delas, né? Então, eu vou copiar e colar a personagem que eu recortei. Por trás dela, eu vou adicionar uma iluminação. Então, pegar um pincel suave, que já está selecionado aqui. Talvez uma luz mais
azulada, assim, né? Opa, muito. Deixar um pouco mais fraco aqui esse pincel. Então, talvez uma coisa assim, ó, vi que você fez essa fonte de luz vindo de cima, você poderia até estender ela um pouco, né? Colocar uma direção nela, ou algo desse tipo, certo? Aproveita que a cena acontece embaixo da água e isso justifica muito a atmosfera. Você pode usar uma atmosfera bem densa mesmo, como se tivesse uma atmosfera bem... que impede bastante a luz de atravessar ela, né? Isso ajuda bastante, tanto a demonstrar volume, né? Quanto vai ajudar na hierarquia aqui das informações que você quer passar, né? Então isso ajuda bastante na composição. Você podendo explorar essa atmosfera, né? Você tendo a liberdade, você pode fazer muita coisa mesmo com ela. Então aqui daí na personagem, ao invés de deixar ela totalmente escura, que ela está bem escura, né? Você pode, esse mesmo volume que você colocou, por exemplo, esse volume que você colocou no topo aqui do peitoral da armadura, você poderia colocar ele em alguns outros lugares, né, para a gente conseguir entender melhor o design da armadura e ter uma noção melhor de volume da personagem também, né? Porque essa luz está vindo de cima mesmo, então ela pegaria essas partes mesmo da personagem, né? Então, colocar algum volume, lembrando que ele sempre, todas as formas, né, elas vêm dessa direção diagonal. Então, sempre lembrar e ser consistente com relação a isso. Elas têm que estar vindo dessa mesma direção. Você não pode iluminar de uma maneira que não passe essa mesma ideia, né? Todas as formas têm que estar vindo mais ou menos essa luz, né? Elas têm que estar se formando, a gente tem que estar enxergando elas a partir dessa luz. Então a gente começa a mostrar um pouco mais de volume. E, de novo, essas água-vivas aqui que você fez, elas podem... Você tem que equilibrar um pouco elas. Eu demonstraria algumas. Talvez não... se elas estão aqui na frente, o que você pode fazer, se elas estão bem para frente da câmera, é dar um pouco daquele efeito embaçado para elas, de desfoque, né? Assim você tira um pouco aquela coisa de foco da pintura que você falou, você consegue controlar um pouco mais, porque dessa maneira aqui, elas estão muito nítidas e muito contrastadas, então elas acabam competindo também com a personagem principal. Vou fazer um efeito bem rapidinho aqui, só para mostrar, não muito aplicado, mas só para mostrar como que ficaria mais ou menos, né? Se você pegar aqui tem uma galeria de desfoques, tem uma chamada desfoque de íris, que ela cria quase que um círculo aqui, né? Em que você pode editar o tamanho dele e tal. E assim, ó, eu vou aplicar ele e você percebe que já automaticamente, né, ele vai passar o foco para a personagem, por mais que a gente ainda entenda que existem essas algas, essas água-vivas e alguns outros objetos, o foco acaba ficando na personagem principal, né? Assim, o essencial que eu acho que você poderia mexer para ter essa ideia de foco, para ter essa ideia de luz, é contraste dos personagens dessas formas, uma com relação à outra, né? Adicionar uma atmosfera e cuidar para não puxar essa nitidez, esse contraste para muitos lugares ao mesmo tempo, beleza? Então, por aí, Vitor, espero que você tenha entendido aí meu feedback e eu vejo vocês então no próximo Me Ajuda. Se quiserem trabalhos aqui para feedback no canal, é só olhar a descrição ali de como colocar eles. E é isso aí, valeu pessoal, até mais.